Nesse vídeo, vamos analisar as questões de biologia da prova do Enem no ano de 2014, na aplicação regular, a primeira aplicação. Se o vídeo ficar muito longo, você pode acelerar a velocidade de reprodução para economizar tempo. Começando pela questão 48, então, nós temos aqui um tema da biotecnologia, temos aqui o procedimento de extração do DNA de uma bactéria, o isolamento desse DNA, eventualmente a inserção de uma sequência, de uma parte desse DNA, um gene de interesse, em uma planta. Segundo o texto, supostamente esse gene conferiria a essa planta uma resistência a determinada praga. Isso, então, seria ali de interesse de um produtor para facilitar o combate às pragas, gastando de repente menos enfim, químicas para combater a praga, agrotóxicos, inseticidas que fossem. É, Bom, esse procedimento é um procedimento da biotecnologia, né? E do ponto de vista biotecnológico, como a planta representa, como essa planta, então seria classificada após receber essa sequência desse gene. Ela seria classificada como uma planta transgênica. Esse procedimento aqui que a gente está vendo é a transgenia, né? A transferência de um gene de um ser vivo para outro. Então, assim, recomendo para quem não está muito familiarizado com o procedimento da transgenia, porque é um tema super recorrente nas provas do Enem, recomendo dar uma olhada, né? Deve ter videoaulas aí no YouTube, deve ter textos em sites educativos. É um tema que a pessoa não precisa investir tanto tempo nele, não precisa decorar nada, né? A pessoa só precisa mesmo entender essa sequência aqui, a lógica do procedimento. Enfim, dá atenção para algumas coisas, como por exemplo a participação das bactérias, né? Qual é a importância de você usar, por exemplo, bactérias nesse procedimento aqui, né? Quais são as características das bactérias que fazem dela bons organismos para você fazer essa clonagem de DNA e produção de muitas sequências do mesmo DNA, em outras, até mesmo para outros procedimentos, né? As bactérias são organismos bem interessantes nesse sentido. Também daria alguma atenção para esse vetor aqui, que a gente chama de vetor, né? Vetor, que é essa partícula aqui que é utilizada para pegar a sequência do DNA e eventualmente inserir ela, no caso aqui na planta, mas em um outro ser vivo qualquer. Esse vetor geralmente pode ser um vírus, né, um adenovírus, que são vírus que têm capacidade ali de misturar o DNA deles ao DNA de outros seres vivos. Então eles funcionam bem como vetores enfim, para introduzir, né, para inserir genes exógenos de outros seres vivos em um outro ser vivo. Isso aqui é a transgenia. A questão 51 vai falar sobre células tronco, né? Células do cordão umbilical, a gente já associa com células tronco, que são células indiferenciadas. E o texto coloca aqui, né, que essas células em algum momento passam ali a ganhar algum tipo de interesse a mais por um potencial terapêutico que elas apresentariam por conta de características peculiares dessas células. E a questão vai querer justamente saber isso, esse potencial terapêutico dessas células tronco, do cordão umbilical, né, baseia-se na capacidade delas de diferenciação em células especializadas. Então, essas células-tronco são células indiferenciadas, elas ainda não se comprometeram com alguma diferenciação tecidual específica, portanto, elas podem suprir ali em algum tecido específico, né? Elas podem trabalhar ali com alguma questão de regeneração tecidual, diversos procedimentos, diversas terapias que podem ser feitas a partir disso. Eu trouxe aqui um quadrinho que eu peguei da internet mesmo, pesquisei no Google células-tronco, só pra gente puxar aqui o assunto, porque eu recomendo que esse assunto aqui também, quem não tá familiarizado, que se aprofunde um pouco, porque é um tema relevante e, independente de frequência que caia, é um tema relevante. Biotecnologia é um tema recorrente do Enem, aí eles podem explorar qualquer frente da biotecnologia. Então, falando especificamente sobre células embrionárias, as células-tronco, né, células indiferenciadas que a gente geralmente discute, elas podem ser de dois tipos principais. Elas podem ser extraídas dos embriões, né? Então seriam células-tronco embrionárias, e as células embrionárias podem ser classificadas em totipotentes ou pluripotentes, isso aqui genericamente falando. Células totipotentes são tiradas ali na fase da mórula, então estudem também fases do desenvolvimento embrionário, né? Mórula, blástula, etc. Gástrula, neurula, enfim. É complicadinho, né? Mas por isso que eu tô dizendo, aprofundem um pouquinho, porque vê como é que tudo se junta no final das contas, né? Então as células totipotentes são extraídas da mórula, elas têm um potencial de diferenciação ilimitado, por isso totipotentes. Podem tudo, tudo podem, né? E elas podem, por esse potencial de diferenciação ilimitado, originar qualquer tecido do corpo, incluindo placenta e anexos embrionários. Então elas são realmente células totipotentes. Já as células pluripotentes são extraídas do blastocisto, já é um estágio posterior do desenvolvimento embrionário, e elas podem derivar ali todos os tipos de tecido, exceto os anexos embrionários. Então elas já têm um potencial de diferenciação menor que o das totipotentes, certo? Saindo do embrião, indo para as células adultas, sim, os adultos também possuem células-tronco, e a gente chama elas de multipotentes. São células que já estão, assim, razoavelmente comprometidas com alguma linhagem de diferenciação específica, de algum tecido específico. Por exemplo, temos células da medula óssea, temos células tronconeurais, células do sangue do cordão umbilical,
como está sendo discutido na questão, né? E o potencial de diferenciação delas é limitado, gerando apenas células do tecido da origem, né? De origem onde elas estão ali. Então elas já estão bem mais comprometidas com uma linhagem de diferenciação específica mesmo. Eu nem quero e nem tenho condição de me aprofundar muito nesse tema. Também não quero que o vídeo fique muito longo. Só quero lembrar que numa questão de uma prova anterior, a gente viu lá um experimento onde os cientistas pegavam células, se eu não me engano, epiteliais de pacientes com autismo e eles estimulavam essas células a se tornarem indiferenciadas e depois estimulavam essas células de novo a se diferenciarem, dessa vez em neurônios. E eu estou falando isso apenas para provocar vocês aí a pesquisarem mais sobre esse assunto. Como é que você pode, por exemplo, pegar uma célula de tecido epitelial de revestimento e transformar essa célula num neurônio? A gente não está vendo aqui que as células adultas elas já têm ali, elas já estão comprometidas, né, com uma determinada linhagem de um tecido específico. Eu vou entrar aqui numa discussão agora brevemente, não estou dizendo aqui que o que eu estou falando está certo, estou provocando vocês a pesquisarem mais sobre o assunto para quem tem interesse, né? As células dos tecidos de revestimento, tecido epitelial, e o sistema nervoso, as células nervosas, elas provêm do mesmo folheto embrionário. Aí vocês vão lembrar daquela coisa lá, né, dos seres diblásticos, triblásticos. O que é um organismo triblástico? Ele tem três camadas, né, no folheto embrionário. Vão ter a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Um diblástico vai ter só dois, não vai ter a mesoderme no caso, né? Mas o triblástico vai ter então essas três camadas. E o sistema nervoso e os tecidos de revestimento, dentre outros, provêm do mesmo folheto embrionário, da ectoderme. Então, assim, a gente nota que elas têm algum parentesco ali, né, em alguma fase lá bem anterior do desenvolvimento embrionário. Isso é algo que eu justificaria ali como essa capacidade. O que eu tô falando tá certo? Não sei. Tô provocando vocês a pesquisarem mais sobre o assunto, a reverem aquela questão, a fazerem, né, links, a estimular vocês a fazer links entre as questões, sabe? A puxar conteúdos que já caíram, tentar fazer relações com os assuntos que estão sendo apresentados agora, porque isso é fundamental. Não apenas fazer provas antigas, mas tentar realmente contextualizar as questões para realmente extrair algum conhecimento, né? Não apenas ficar naquela decoreba, mas realmente, assim, criticar os assuntos e ok, às vezes a gente erra, né? Às vezes a gente faz relações erradas, por isso que é importante depois pegar e pesquisar, ler sobre o assunto, assistir mais aulas, consultar um professor, né? Para o professor também para ajudar a direcionar essas pesquisas. A questão 56 vai trazer uma velha amiga nossa, a poluição térmica provocada por usinas nucleares, e eu não vou me estender muito nela porque esse assunto a gente já discutiu. Basicamente aqui a questão vai fazer uma contextualização, né, sobre, enfim, energia nuclear, e ela vai perguntar qual parte do ciclo da geração da energia nas usinas nucleares está associada a esse tipo de poluição térmica. Letra B, condensação do vapor de água no final do processo. Se vocês lembrarem, lá na questão 34 do ano de 2003, eu trouxe esse GIF aqui, onde eu expliquei detalhadamente, né, os compartimentos de uma usina hidrelétrica. Isso aqui é um esquema geral de uma usina hidrelétrica. Então aqui a gente vai ter um reator nuclear, onde vai acontecer uma reação nuclear, que gera muito calor, né? Esse calor é usado para transformar uma água líquida em vapor. Esse vapor é canalizado, gira turbinas, essa turbina gira um gerador, e esse gerador, através aqui de algum evento cinético, cria energia elétrica que abastece ali algum local. Esse vapor ele é direcionado a um outro compartimento onde ele vai ser então onde ele vai entrar em contato com uma água ali com uma temperatura menor e vai condensar, se tornando de novo água líquida. Essa água aqui que atua na condensação do vapor, ela é tirada do ambiente, digamos, do mar, e ela é canalizada, depois ela volta para o ambiente, mas como agora ela volta, né, com a temperatura já elevada. E ela é jogada no ambiente dessa forma. Se isso for verdade, se isso aqui acontecer dessa forma, não tiver nenhum tipo de enfim, de um momento para essa água perder um pouco desse calor dela, e eu não sei se existe alguma iniciativa nesse sentido, mas se ela for eliminada dessa forma direto na natureza, ela vai chegar lá com uma temperatura elevada e vai causar ali desequilíbrios, né, danos àqueles ecossistemas, porque os animais, a biosfera, toda a biota aqui daquele local depende de temperatura, depende de uma a pressão de oxigênio dissolvido na água, né? Tudo isso acaba entrando em desequilíbrio com o aumento da temperatura da água. Então, assim, basicamente isso aqui, vejo que é uma questão simples, né? Mas é um tema que a gente pode elaborar bastante, que a gente pode... E é fácil, é um tema... Já falei, pesquisem muito sobre produção de energia, termoelétricas. Lembrando que a usina nuclear é uma termoelétrica, né? Mas tem a termoelétrica que usa carvão, que usa biomassa vegetal, que, enfim, tem as hidrelétricas, né? Enfim, pesquisem tudo isso porque esses assuntos são recorrentes no Enem e o Enem geralmente cobra de forma bem genérica, então, assim, não é nada muito complicado, não. A questão 57 é sobre genética, ela vai trazer esses diagramas aqui que a gente chama de heredograma. E se isso aqui te assusta, eu recomendo que você faça um esforçozinho para tentar entender isso aqui, porque esse diagrama, o heredograma, ele é muito simples, da forma, né, como o Enem geralmente vai cobrar, é o mais simples do mais simples. Claro que eles podem ficar mais complicadinhos, dependendo das dinâmicas, né, enfim, das heranças que estiverem sendo discutidas, mas a forma como o Enem cobra geralmente assim, é o mais básico, é o fundamental mesmo,
Portanto, eu acho que vale a pena a pessoa fazer um esforçozinho para entender a lógica disso, porque quando você entende a lógica disso aqui, você não erra mais esse tipo de questão, não dá mais para errar. É mais ou menos que nem andar de bicicleta, né? Claro, você ainda pode depois levar tombos, mas a lógica de como pedalar, de como se equilibrar, você não esquece mais. E falando sobre padrão de herança, é exatamente isso que essa questão vai querer cobrar da pessoa. Qual é o padrão de herança que está ilustrado aqui? Geralmente, quando eu olho para um heredograma desse, a primeira coisa que eu procuro é se existe alguma das gerações que não apresentou a característica. Lembrando que a característica ela está expressa nos quadrinhos ou nas bolinhas, né, que estão coloridos de preto. Os que estão de branco não têm a característica. Quadrados são homens, bolinhas são mulheres. Isso geralmente é o padrão. Então, assim, nesse caso aqui, todas as gerações apresentaram a característica. Então, isso aqui já indica a herança dominante. Alguns padrões específicos já indicam se é herança autossômica ou sexual. Por exemplo, aqui eu percebi que tem um homem afetando todas as filhas mulheres dele. Isso aqui é típico de herança relacionada ao cromossomo X, dominante. Então eu já matei que essa questão aqui é X dominante apenas por olhar para essa região aqui do heredograma, tá? Recomendo que sempre, claro, a pessoa analise todo o conjunto da obra, né? Que não vá depressa às vezes, mas nesse caso aqui daria para matar que isso aqui é X dominante. Então seria a letra D, se eu não me engano. Sim, letra D. Eu fiz aqui uma baguncinha só para ilustrar que é possível você montar o genótipo de todos os integrantes desse heredograma. Tá vendo? Até mesmo essas pessoas aqui que não têm progenitores, você consegue inferir o genótipo deles por relações, às vezes, de parentesco. Por exemplo, você pode inferir que essa mulher aqui é uma heterozigota, pro cromossomo X, pela prole dela. Ela afetou filhos e filhas em proporções iguais, certo? Metade dos filhos tinham a característica, metade não tinha. Metade das filhas tinha, metade não tinha. Isso é típico de uma mulher heterozigota com um homem que não possui o alelo. A gente vai ver com mais calma depois todas as possibilidades desse cruzamento, mas basicamente eu queria mostrar assim, né? Então assim, eu estabeleci um genótipo que eu suspeitava que era relacionado ao X dominante. Então eu coloquei que X com um alelo dominante, que eu chamei de azão, mais qualquer coisa seria um indivíduo afetado. Se for XAzinho, XAzinho, seria uma mulher não afetada. Se for XAzinho, Y, seria um homem não afetado. E basicamente com base nisso eu consigo montar o genótipo de todos eles. O que eu queria mostrar além disso? Então a resposta seria a letra D, né? Chamando a atenção aqui para que a herança é ligada ao cromossomo X é a herança ligada ao sexo. E se fosse relacionada com o cromossomo Y, que também é um cromossomo sexual, seria herança holândrica, que a gente chama. Então fiquem atentos a esses termos. E eu fiz esses quadradinhos aqui, que são mini quadradinhos de Punnett. Então estudem aí quadro de Punnett, que é onde a gente traça, né, os genótipos. Por esse quadro aqui, a gente vê, por essa sucessão de quadros que eu fiz, a gente vê que essa herança aqui ela não é uma herança mendeliana típica. Né? Ela destoa um pouco da herança mendeliana que a gente está acostumado. Para começar, porque os homens, eles só têm um alelo X, um cromossomo X, certo? Então, eu até vou voltar aqui nessa imagem aqui, ó. Repara que eu falei homens hemizigotos. Pô, hemizigoto, né? A gente sabe homozigoto e heterozigoto, quando você tem dois alelos. Mas como o homem só tem um cromossomo X, ele vai ser hemizigoto. Ele nunca vai ter duas cópias daquele cromossomo e portanto, daquele alelo. Mas ele pode expressar características se ele tiver um alelo dominante, se for uma herança dominante. Então, por exemplo, uma mulher homozigota dominante, com um homem que contém um alelo, toda a prole vai ser afetada. Mas repara que uma mulher homozigota dominante com um homem que não tem o alelo, toda a prole também vai ser afetada, porque a mulher vai necessariamente passar um cromossomo X para a filha ou para o filho, certo? Se fosse relacionado ao pai, o pai que às vezes pode passar o X para a filha ou o Y para o filho. Nesse caso, teríamos aqui, por exemplo, nesse caso aqui, uma mulher homozigota recessiva com um homem hemizigoto dominante, né? Repara que os filhos dele não expressam a característica. Como a gente viu naquele caso lá do heredograma. Ó. Os filhos não expressaram. Porque do pai eles receberam o Y. E o pai é que tinha o alelo no cromossomo X. E as filhas, por outro lado, que vão receber vão receber um X do pai e um da mãe, mas o pai só tinha um X com um alelo problemático para passar para as filhas. Então as filhas, como é uma herança dominante, elas vão expressar a característica com certeza. Então, assim, eu fiz todas essas relaçõezinhas aqui. Acho que dá pra pausar o vídeo aí pra olhar com calma. Mas, basicamente, né, essa aqui é a lógica. E recomendo também, né, que pratiquem essa coisa aqui do quadrinho de Punnett, porque ajuda a desabstrair a herança, né, a forma de herança. A questão 58 vai trazer um tema aqui da fisiologia. Um pesquisador ali tinha um material no laboratório dele, que eram enzimas digestivas, mas ele não estava conseguindo ler o rótulo. Mas ele suspeitava que era uma protease gástrica. Protease é uma enzima que vai agir quebrando proteínas gástricas na região do estômago, certo? Considerando né, que a digestão no estômago é ácida e no intestino é básica, aí ele vai fazer ali uma experiência, né? Vocês podem ler com calma aí. E basicamente assim, a questão vai trazer o tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar que a hipótese do pesquisador de que é uma protease gástrica está correta é aquele que contém o quê? No caso, a letra B, né? Um pedaço de carne, uma proteína,
numa solução com pH 5, que é um pH ácido, certo? Abaixo de 7 já é considerado ácido. Mas o pH do estômago é mais ácido que isso. Ok, mas o 5 então já teria ali capacidade de ativar a função da proteína, da enzima, né? Então, assim, ele já estaria funcional aqui. Enfim, e olha a importância da pessoa. Queria fazer um adendo aqui, para quem um dia tem a ambição de trabalhar em laboratório, a organização no ambiente do laboratório é fundamental. Você sempre ter tudo devidamente sinalizado, etiquetado, especialmente quem vai trabalhar com materiais contaminantes, né? Ou até mesmo com ácidos, enfim. Ter sempre tudo bem organizado e etiquetado. Até a pessoa pode até perder um dia uma pesquisa, né? Um experimento, por conta de desorganização. Né? Trabalhar em laboratório é coisa séria e exige organização. O bom cientista, né, aquele rato de laboratório mesmo, é uma pessoa que tem toque de organização. A questão 61 vai trazer um tema aqui do meio ambiente, sustentabilidade, né? Substituição de sacolas plásticas tradicionais por um plástico ecológico, que tem na composição dele ali o amido de milho, que é um polissacarídeo, misturado ali com uma resina polimérica termoplástica, que, enfim, é problemática, tão problemática quanto o plástico comum, né? Mas como vai tá misturada com esse amido de milho, vai ter ali uma diferença, certo? A questão vai dizer que nesses plásticos a fragmentação, repara que ela não fala da degradação, ela fala da fragmentação da resina polimérica, é facilitada porque os carboidratos, no caso o amido de milho, né, presentes nesse plástico, o que eles fazem? Eles são digeridos por organismos decompositores, o carboidrato, certo? O amido de milho. A resina polimérica termoplástica não é biodigerida, não é biodegradada pelos organismos compositores e se acumula no ambiente. Uma discussão não tão recente assim, mas que tem ganhado bastante repercussão, é a questão do microplástico. Né? Então eu recomendo, assim, essa questão aqui ela foi até bem, talvez, ela tem um ar de otimismo em relação aos plásticos ecológicos, mas o fato é que a gente está trocando uma poluição visível por uma poluição invisível, que é o microplástico, e que é pior, na minha visão, do que a poluição normal, porque o plástico você vê ele lá no canto. O microplástico, ele se acumula no ambiente e você não vê. Então a gente tem que realmente considerar, a gente tem que discutir bastante essa coisa, né? De para onde que a tecnologia está levando a gente e ver o lado bom e o lado ruim de todas as tecnologias que são produzidas e apresentadas para a sociedade. Isso aqui foi uma discussão que eu trouxe, né, da minha cabeça mesmo, não estou dizendo para ninguém aceitar o que eu estou falando como a verdade final, e estou estimulando vocês a lerem mais e enfim, de repente até fazer uma proposta de redação aí nesse tema, tentar fazer uma dissertação sobre a importância do plástico, né, da reciclagem, o problema do microplástico. Pesquisem mais e, enfim, tentem elaborar em cima disso. É um tema legal e é uma boa forma de exercitar, né, o senso crítico. A questão 62 vai falar sobre um outro tema que é bem recorrente e importante, que é a acidificação dos oceanos. Ela vai falar de ciclo do carbono, né, acidificação dos oceanos, impactos na biota marinha, nos ecossistemas marinhos. Ela vai colocar aqui que, repara que na ilustração, né, a gente tem aqui o CO2 entrando na água, e essa interface entre a água, né, do mar mesmo e a atmosfera, existe ali uma troca de gases ativa entre a água, né, e a atmosfera. Repara que o CO2, ao entrar na água, ele reage com a molécula de água e forma ácido carbônico. Esse ácido carbônico também faz ali algumas reações, eventualmente, enfim, surge, né, como resultados ali, íons carbonato e prótons, íons hidrogênios, hidrogênios com carga positiva. Isso aqui está relacionado ao pH, né? Isso aqui vai diminuir o pH e vai aumentar o quê? A acidez daquela água. Então repara que a legenda da figura coloca, né? O mais claro é menos ácido e o mais escuro, né, é mais ácido. Então aqui onde tem um acúmulo de íons de hidrogênio, está mais ácido, o pH está menor. E isso aqui então é a acidificação dos oceanos. E qual é o problema disso? Pensando assim em termos de biota, de ecossistemas marinhos. O excesso de dióxido de carbono, uma outra coisa importante para comentar. Esse ciclo aqui de CO2, ácido carbônico, isso aqui é um ciclo natural, é o ciclo do carbono normal. O problema é o excesso de dióxido de carbono na atmosfera, é que nem o efeito estufa, né? É um fenômeno natural. Mas a intensificação do efeito estufa também tem danos, problemas, enfim, impactos, né? Bom, o resultado desse processo aqui, nos corais, então a gente está falando aqui agora de organismos específicos, né, dos corais, aí é bom a pessoa estudar ali zoologia, né, a estrutura de corais, enfim, estudar qual é o filo que pertence, questões estruturais mesmo, morfológicas. O que essa acidificação traz de danos aos corais? Dano à estrutura dos esqueletos calcários, carbonato de cálcio, né? Diminuindo ali as populações, enfim, trazendo prejuízos a essas populações de corais que têm ali uma importância fundamental para os ecossistemas marinhos, né? Então, assim, acho interessante. Aqui a pessoa consegue estudar tanta coisa, né? Ecologia, consegue estudar um pouco de zoologia também. Tudo isso assim. Mas a questão em si era simples, né? Porque quem está antenado, quem está discutindo, quem está
antenado nessa discussão sobre a acidificação dos oceanos, sabe já dessa coisa aqui, dessa relação, né, do pH com os corais. A questão 64 vai trazer um outro tema importante também, que a gente também já discutiu em provas anteriores, que é a teoria da endossimbiose, relacionada, né, às mitocôndrias e aos cloroplastos, que tem ali, supostamente, né, de acordo com essa teoria, uma origem. Eles eram procariontes que em algum momento se associaram com células proto-eucarióticas, e essa relação foi benéfica para ambos, no caso aqui considerando, né, mitocôndrias e células, e depois os cloroplastos, que também foi um evento aparentemente independente, né? Enfim, para ambos, em ambos os casos, essas relações foram benéficas para ambos os envolvidos. Mas falando especificamente sobre mitocôndrias, uma característica das mitocôndrias que entregou, né, que meio que deu essa dica para os cientistas de que poderia ser ali um caso de um organismo procarionte de vida livre que em algum momento se associou com células. Qual é uma característica das mitocôndrias? O DNA delas, né, a capacidade de autoduplicação do DNA, que é um genoma independente do genoma celular. Então, assim, ela tem capacidade de, independentemente de sinalizações celulares, de fazer a própria autoduplicação, de fazer a própria reprodução. Inclusive, é um celular que tem uma estrutura semelhante ao das bactérias, né? É um genoma de DNA circular. Agora, tenham em mente que isso é uma característica, né? Foram várias coisas assim que os cientistas começaram a olhar e analisar e perceberam que, né, sim, elas têm uma estrutura muito semelhante, semelhante até demais à de procariontes. E, enfim, elas têm então a capacidade ali de produzir ATP. Isso foi interessante para a célula, porque dá energia para a célula para fazer esses outros procedimentos. Eu trouxe aqui uma imagem das mitocôndrias só para a gente dar uma olhada. Para quem nunca viu uma mitocôndria, né? Duvido que alguém nunca tenha visto. Claro que isso aqui é um desenho. Repara que ela tem duas membranas. Ela tem uma membrana externa e uma membrana interna. A diferença entre essas membranas ali, eu acho que se limita. Eu não sou especialista nisso, nem deveria entrar nisso, mas eu acho que se limita primariamente apenas à composição de proteínas que vai estar numa ou noutra. Essas proteínas vão ter ali funções específicas, né? Repara que elas têm um genoma circular, um DNA circular, né? Repara que elas têm ribossomos próprios, característicos de procariontes, e etc. Certo? Então, assim, isso aqui é a estrutura básica de uma mitocôndria, porque outras alternativas vão falar, por exemplo, capacidade de produzir ATP. Elas produzem ATP, mas eu não acho que essa aqui tenha sido a característica que entregou essa origem endossimbiótica delas. A letra C vai colocar, a letra B coloca presença de parede celular. Elas não têm parede celular, elas têm apenas duas membranas, né? Porque a letra C vai falar presença de membranas envolvendo e separando a matriz mitocondrial. Realmente, eu até já li que o fato delas terem, né, duas membranas é um indicativo ali, é uma coisa interessante. Só que talvez aqui a questão tenha dado mais ênfase realmente à questão do DNA. Opa, passei errado. A questão do DNA, porque o DNA realmente é inapelável. Ele é um DNA tipicamente, estruturalmente, bacteriano, procarionte, né? E os ribossomos também. Então, basicamente é isso. Não vou me estender muito mais, não, mas achei uma questão bem interessante. A questão 67 vai trazer aqui os tipos sanguíneos. Enfim, de novo, ali a gente tem um laboratório com frascos, né? Sem rótulo ou com rótulo ambíguo. Então, assim, de novo, né, aquela discussão que a gente teve da necessidade de você ser organizado para trabalhar em laboratório. Bom, uma funcionária pegou esses frascos, então, que ela não sabia qual sangue tinha em cada um, e resolveu fazer o teste de identificação do tipo sanguíneo. E aqui a gente está considerando apenas o sistema ABO. A gente não entrou aqui em sistema RH, nem outros sistemas mais complicados. Então, ela usou os dois soros, anti-A e anti-B. A gente vai ter aqui na tabela os resultados, né? Por exemplo, o lote 1, ele aglutinou pro soro anti-B e não aglutinou pro sangue A. Então esse sangue aqui era do tipo B, certo? Isso ela vai fazer para todos os outros, então o 2 era A, né? O 3 aglutinou para ambos, então era AB. O 4 não aglutinou para nenhum dos dois, então era sangue do tipo O. E o 5 também era sangue tipo B, aglutinou para B e não aglutinou para A. Então a questão é saber quantos litros de sangue eram do grupo do tipo sanguíneo A. Bom, pelo que apareceu ali na tabela, apenas o 2, né? Enfim, foi uma questão simples até, mas a pessoa teria que saber essas relações, né, de a reação dos aglutinogênios, as aglutininas. Vamos ver aqui nessa tabela aqui que eu trouxe. Ó. Peguei da internet também, só para discutir brevemente. Recomendo o aprofundamento, para não ficar só nessa coisa rasa. Mas repara aqui que o grupo A, então, ele vai ter antígeno A. E vai ter um anticorpo para o antígeno B, certo? Então, os sangue tipo A e B não se misturam, porque o A tem um antígeno contra o B. E a mesma coisa o B. O B tem um antígeno B e um anticorpo contra A. Então eles não podem se misturar. Agora, repara que o sangue do tipo AB, ele tem os dois antígenos, mas não tem anticorpo nenhum. Por isso que aqui o A e o B convivem pacificamente, porque não tem anticorpos. E o sangue tipo A não tem nenhum antígeno e tem anticorpo para os dois.
Disso aqui a gente infere que o sangue do tipo O ele não pode receber sangue de nenhum outro tipo, mas ele pode doar para todo mundo, porque ele não tem antígenos, então ele não vai provocar reações, né, de nenhum desses outros tipos sanguíneos. O sangue AB, por outro lado, ele tem os dois antígenos, então ele não pode doar para ninguém, nem pro A, nem pro B, nem pro O. Mas ele, como não tem anticorpo nenhum, ele pode receber de todo mundo, inclusive do O. Interessante, né? Então o O é o doador universal e o AB é o receptor universal. Se você tem sangue do tipo AB, você deu sorte. Se você tem sangue do tipo O e você for uma pessoa altruísta, né, que gosta de ajudar o próximo, também deu sorte. Eu trouxe aqui essa outra tabelinha também com os termos, né, aglutinógeno, aglutinina, só para perceber que essas coisas de antígeno, anticorpo, aglutinógeno, aglutinina, né, são termos que podem aparecer assim, mas significam a mesma coisa. O aglutinogênio é o antígeno, né, e a aglutinina seria aqui o anticorpo, né, anti-A, anti-B, etc. A questão 69 trouxe aqui um tema da ecologia, relações desarmônicas entre seres vivos. Ela vai falar aqui sobre parasitoides, e vamos introduzir logo falando a diferença entre um parasita e um parasitoide. O parasita é digamos, uma espécie, né, que parasita, um hospedeiro, e geralmente não mata esse hospedeiro. Ela depende que esse hospedeiro tenha uma sobrevida maior para que ela também continue com sua vida normal. Então, por ela depender do hospedeiro, ela não mata esse hospedeiro. A morte do hospedeiro para ela significa possivelmente a morte dela própria. Já o parasitoide, ela não depende de que esse hospedeiro tenha uma sobrevida, né, infinita. Ela precisa apenas do hospedeiro ali durante um período específico, e para ela tanto faz se o hospedeiro morre ou não, desde que ele viva o suficiente para ela conseguir completar o ciclo dela. Então, geralmente a gente diz que ela mata o hospedeiro. Aqui na imagem a gente vê uma vespa que coloca ovos, né, no corpo de uma lagarta. Esse ovo, dentro do tecido da lagarta, ela eclode, sai uma larvinha que se alimenta dos tecidos da lagarta. E eventualmente a lagarta morre, né? Essa larva termina ali de consumir o que ela precisa de proteína. Ela se entra em metamorfose, vira uma vespa adulta, sai voando e a lagarta morreu. Então essa vespa é um parasitoide. E ela pode ser utilizada como controle biológico se você estiver querendo combater, né, essa espécie aqui de lagarta. Supondo que isso aqui seja uma relação específica, né, que essa vespa sempre coloque ovos nessa lagarta. Você consegue combater então a população dessa lagarta utilizando essa vespa. Basicamente é isso que essa questão está colocando aqui. Tendo dito tudo isso, a questão vai perguntar o seguinte: a forma larval do parasitoide, que está dentro aqui do tecido da lagarta, assume qual papel nessa cadeia alimentar? Então a gente pode olhar para isso aqui sobre a óptica, né, de uma cadeia alimentar. A lagarta ela se alimenta de folhas, a gente sabe disso. A folha é um organismo produtor. A lagarta, então, é um consumidor primário. A lagartinha que está comendo os tecidos da lagarta vai ser um consumidor secundário. Logo, a letra B, consumidor secundário, porque se alimenta da lagarta, etc. E vamos ver aqui. A questão 73, ainda dentro desse universo da ecologia, das relações desarmônicas, a gente vai ter aqui uma relação de uma bactéria com um fungo, e o texto vai falar aqui sobre algumas características dessa bactéria, coisas que ela faz no ambiente. Então, ela, por exemplo, consome o ferro do solo, do meio, né? E aparentemente, pelo que a gente entende do texto, esse ferro também seria importante para esse fungo, porque por conta disso a bactéria inibe o crescimento desse fungo. Enfim, além disso, ela faz outras coisas, mas de todas essas coisas que ela faz, o comando da questão vai perguntar qual dos processos biológicos mencionados no texto indica uma relação de competição entre a bactéria e o fungo. É ali no momento que a bactéria, então, consome esse ferro do meio, né, diminui a quantidade de ferro disponível, e o fungo não vai ter, então, esse ferro, que provavelmente a gente assume que tem uma importância ali para o desenvolvimento do fungo. Então, as bactérias e o fungo estão competindo por esse ferro. E se a bactéria for mais eficiente que o fungo, ela vai inibir o crescimento do fungo, certo? Então é uma relação de competição nesse sentido. A questão 74 vai falar de cerrado, que é um tema também recorrente, né? Biomas brasileiros de uma forma geral. Repara que de cada bioma eles sempre têm alguma característica daquele bioma que é a mais comentada, né? Ou as mais comentadas. No caso do cerrado, essa questão aqui ela é até boa para a pessoa estudar, porque ela fez aqui uma síntese do cerrado que é muito boa. Né? É um local que tem um lençol freático profundo, tem uma estação seca bem marcada, insolação, tem incêndios naturais, que é uma coisa fundamental da pessoa saber do cerrado, incêndios naturais, porque tem essa estação muito seca, né? E tem aquela palha que se forma ali, aquela vegetação que fica bem seca. Qualquer raio, digamos, que cai ali naquele ambiente pode formar um incêndio. E realmente acontecem de forma natural. Tem o fogo antrópico também? Tem, mas aí já é uma outra discussão. Bom, então eles querem fazer um projeto de reflorestamento numa região ali de Cerrado, e eles colocaram aqui 5 árvores com características diferentes para saber assim, qual que seria a mais apropriada para fazer então esse reflorestamento naquela região. E com base nessas características a gente teria que fazer, né, a relação aqui com essas características que eles deram do bioma, do ambiente, né,
para saber qual seria a árvore mais adequada. A gente nem está entrando aqui na questão de espécies pioneiras ou tardias. É só realmente a relação assim, da morfologia da planta. Com base nisso, a mais adequada seria a 2, aparentemente, né? Porque tem raízes profundas, que bate aqui com o lençol freático profundo, né? Então, assim, ter raízes profundas, uma coisa que a gente já viu, inclusive, do Cerrado, em provas anteriores. Então, a árvore tem raiz profunda e folhas, superfície foliar coberta com cera. Essa cera protege, né, do fogo. Pode também ter ali alguma relação com retenção de água, mas especialmente para proteger do fogo, que é uma coisa natural ali do Cerrado, certo? Então, assim, olha que legal, né? Bom, a questão 76 vai falar sobre ciclo do nitrogênio e ela até fez o favor de colocar aqui, né, o ciclo de forma um diagrama, né, com as etapas acontecendo. Ela só não deu os nomes das fases. E ela fez isso de propósito porque é exatamente isso que ela vai solicitar da pessoa. Então, precisa decorar o ciclo do nitrogênio? Olha, com base nisso aqui, né, você saber pelo menos as etapas do ciclo, seria interessante você saber pelo menos assim o que está acontecendo em cada etapa. Então, saber o que é a fixação, a amonificação, a nitrificação, né? Saber pelo menos assim, e a desnitrificação também. Bom, o texto vai falar aqui sobre uma forma mais oxidada do nitrogênio dentro desse ciclo aqui. Enfim, vai falar aqui alguns outros detalhes e vai falar que a espécie nitrogenada mais oxidada tem sua quantidade controlada por ação de micro-organismos que promovem reação de redução dessa espécie, no processo denominado desnitrificação. Então, assim, a pessoa teria que saber a etapa da desnitrificação, o que está acontecendo. Seria bom saber o que é a forma mais oxidada, né, vai ser essa aqui, ó, o nitrato. Certo? Repara que o nitrato tem 3 oxigênios, portanto é a forma mais oxidada, e vai ser reduzida, ou seja, vão ser retirados esses oxigênios do nitrato, e vai formar, então, a molécula de gás nitrogênio atmosférico mesmo. Então a etapa de desnitrificação vai ser a etapa número 5, né? Onde o nitrato, que é a forma mais oxidada, vai ser desnitrificado e vai virar gás nitrogênio. Precisa saber o nome da bactéria que faz isso? Essa questão não trouxe, não pediu isso. Acho que o Enem nunca vai cobrar esse tipo de conteúdo, porque é decoreba, né? E o Enem não é muito de decoreba. O Enem é mais sabe, de conceitos, de fazer interligações, de interconexões entre conceitos. Mas assim, tá aqui, né? Pseudomonas denitrificantes. Eu não sei se essa imagem é definitivamente dessa bactéria, possivelmente do gênero. Eu sei que elas têm essa forminha aqui. Mas independente disso, bactéria, né, chega um momento assim que é difícil de diferenciar no olho. Mas elas seriam mais ou menos isso aqui. E são as pseudomonas denitrificantes. Repara que tem denitrificantes no nome delas, né? Que lembra desnitrificação. A questão 81 vai falar sobre evolução. E esse termo evolução, para aqueles que não estão muito familiarizados, né, com as discussões em biologia sobre evolução, esse termo evolução, até por ele ter outros significados, né, no idioma, tanto no português como em outros idiomas também, porque ele implica essa coisa do aumento, né, da complexidade, da melhora, você evoluir, você se tornar melhor. Então, assim, ele assume essa polissemia. E algumas pessoas que têm menos familiaridade com a teoria da evolução das espécies, né, elas podem assumir, então, que a palavra evolução tem esse significado de realmente as espécies se tornando melhores. E existe, assim, isso não é um conceito correto. Repare que o texto coloca que a ideia de que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo, ou seja, de que a evolução trouxe, né, através de melhoria, através de evolução, a vida até o estágio máximo perfeito, melhor, né, que é o ser humano. Isso é uma ideia absurda, né? E o texto coloca que essa ideia não é compartilhada por muitos cientistas, e eu queria conhecer um que acha que isso está certo, porque quando o texto coloca muitos, né, infere ali que alguns talvez concordem. Eu não conheço nenhum, tô falando de cientista de verdade, não de curioso que sai por aí dizendo que é cientista. Bom, para esses cientistas, a compreensão do processo... Eu mudaria o seguinte, por nenhum cientista, certo? E para todos os cientistas, de verdade, biólogos mesmo, a compreensão do processo citado baseia-se na ideia de que os seres vivos ao longo do tempo passam por modificação de características. Se você pudesse resumir tanto a teoria darwiniana quanto todo o progresso que houve depois no aperfeiçoamento da teoria, né, para aproximar ainda mais a nossa leitura da realidade em termos evolutivos, você sempre pode resumir isso em descendência com modificação. Darwin, isso era muito forte em Darwin, porque inclusive foi um dos grandes problemas, né, da teoria darwiniana, que ele falava muito sobre modificação, sobre variação, e ele não conseguiu apresentar alguma força, né, algum modelo de como essa variação viria a existir. Isso viria depois, mais tarde, né, nós viemos a conhecer mutação, recombinação, etc., que são as forças ali que abastecem a biodiversidade com variação.
Mas basicamente a evolução é isso, é descendência com modificação. O meu filho vai ser diferente de mim, ele não vai ser um clone meu, certo? Então, assim, o filho do meu filho vai ser diferente dele e de mim. Não existe. Claro que o clone existe, mas aí, né, aí é uma outra discussão. E, mas na reprodução sexuada, você sempre vai ter ali prole diferente da geração parental. E essa, essa imagenzinha aqui, que está muito associada com evolução, ela pode ser ali um fator, né, de alguma pessoa que, como eu disse, está menos familiarizada com o conceito da evolução, de que ela não significa progresso, melhora. A pessoa olha para isso aqui e vê um macaquinho virando eventualmente um ser humano, né? E o ser humano inteligente, consegue utilizar ferramentas, né? A pessoa pode olhar para isso aqui e inferir coisas erradas, como, por exemplo, que a evolução é um processo linear. E não é linear. É um processo ramificado. Lembrem da árvore, né? A árvore da vida que Darwin rascunhou lá. Essa imagem aqui, além dela passar essa impressão de que a vida está progredindo em direção a algo melhor, a algo mais inteligente, a algo mais eficiente, ela também ignora todas as formas intermediárias, laterais, né, os ramos que não deram certo. Tudo aquilo que a seleção natural descartou porque em algum momento deixou de estar adaptado. Então, assim, ela ignora todas essas coisas e passa essa noção de que a vida está melhorando, que a vida está se tornando. Né? Isso é incorreto, ok? Recomendo uma. Esses temas de evolução, a pessoa tem que ler muito, tem que, sabe, não é. Essa discussão aqui é rasa, tá? Eu tô falando aqui de forma geral. Mas recomendo, assim, que quem gosta do assunto vai ter que ler mesmo, tem que pegar livros, tem que assistir aí videoaulas, né? Assistir pessoas especialistas falando sobre isso para realmente pegar essa complexidade da teoria. A questão 84 vai falar pra gente aqui a historinha de um pessoal que, por algum drama que aconteceu ali numa região, decidiram não comer mais carne e seus derivados. Enfim, etc. Em algum momento eles precisam suprir um déficit nutricional por conta, né, dessa não ingestão de carne e derivados. Então, veganos, atenção. Né, se você não consome carne e seus derivados, você tem um déficit nutricional que precisa ser suprido. Todo vegano deveria saber isso. Enfim, então para suprir esse déficit, eles tiveram que consumir algum tipo de elementos, né? Eles precisam, na alimentação que eles estavam tendo, alternativa, eles precisavam que tivesse presente ali algum elemento, ou alguns elementos específicos. Quais seriam eles? Os aminoácidos essenciais, que é o que falta numa dieta sem proteína de origem animal, né? Enfim, alimentos de origem animal. Os aminoácidos essenciais são aminoácidos que a gente não produz no nosso organismo, certo? A gente depende da alimentação para adquirir eles. A gente produz vários aminoácidos, mas tem alguns aqui, que eu coloquei aqui na imagem, não vou citar todos porque não precisa, mas pesquisem aí aminoácidos essenciais, dê uma lidinha sobre isso. A gente depende deles, que eles venham na alimentação, porque a gente é incapaz de produzi-los. Tá? E a gente depende deles para muitos processos no nosso corpo, não apenas para a montagem de proteínas, mas eles têm funções mesmo fisiológicas complexas no nosso sistema. Então, assim, eles são fundamentais, a gente precisa deles. Então, assim, veganos, de novo, presta atenção nessa coisa aí do déficit nutricional. A questão 86 vai falar sobre. Ela vai denunciar, né, que o Brasil está com o potencial de transformar lixo em energia subutilizado. Ela vai fazer aqui uma breve contextualização, vai falar de aterros sanitários, porque os aterros sanitários, aparentemente, eles conseguem, né, pegar um pouco dessa energia que eles extraem do lixo e fazer um uso ali local, e até vender créditos de carbono. Olha que interessante. Então, bom, essa fonte de energia subutilizada citada no texto, relacionada com lixo, né? O que seria essa coisa que está ali no lixo que pode ser transformada em energia? O gás metano proveniente, né, da atividade ali anaeróbica de bactérias na decomposição do lixo orgânico, da matéria orgânica, que gera ali então o gás carbônico, o gás metano, que é um gás que pode ser utilizado, né, como combustível mesmo para produzir ali energia. Inclusive, algumas usinas termoelétricas utilizam o gás metano como o combustível, digamos assim, né, para gerar ali o calor, aquele processo todo que a gente já viu. O gás metano, então, sendo aqui um produto do lixo, dessa atividade microbiana, que tem esse potencial energético que aparentemente no Brasil está subutilizado. A questão 88 vai trazer um tema aqui que a gente também já discutiu fartamente em questões anteriores, e é um tema super recorrente, que é a diferença entre vacina e soro, que ele vai chamar aqui de imunobiológicos, diferentes formas de produção, etc. Bom, a figura ela é autoexplicativa, né? Quem está inteirado no tema já sabe o que está acontecendo aqui. Você tem aqui, por exemplo, algo sendo tirado de serpentes e inoculado num cavalo. O que seria isso aqui? O veneno da serpente, né? Que vai ser aqui o antígeno que o sistema imunológico do cavalo vai ter que lutar contra, e nisso ele vai produzir anticorpos. Esses anticorpos vão ser tirados do cavalo e vão ser produzidos ali, né, um coquetel de anticorpos que pode ser utilizado caso alguém tenha um acidente com a serpente, a mesma espécie, né, ou espécies com parentesco, né, com similaridade ali no antígeno,
que provoca a reação. Essa pessoa, então, toma esse soro, esse coquetel de anticorpos, e a pessoa, então, tem um combate ali, porque o ser humano ele é muito mais fraco que um cavalo. Então, assim, uma picada de serpente no ser humano geralmente pode ser fatal, certo? E o cavalo, ele tem ali uma força que ele consegue dar essa... Pela robustez dele, né? Ele consegue produzir esses anticorpos e a gente se aproveita disso, certo? A pessoa, então, toma os anticorpos, combate o veneno da serpente e sobrevive. A vacina, por outro lado, ela vai estar ali envolvida, né, com uma pegada mais profilática. A pessoa vai tomar a vacina antes de ter contato com o patógeno, contra aquilo que vai causar ali alguma ameaça contra ela. E então é uma profilaxia, é algo que você toma antes e que aquilo ali vai gerar em você, vai estimular a produção de anticorpos. Então a figura está chamando a vacina de imunobiológico 1, ela está chamando a peçonha, né, o veneno da serpente, de imunobiológico 2, e está chamando os anticorpos produzidos pelo cavalo de imunobiológico 3. O comando da questão vai perguntar o seguinte: embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos 1 e 2 atuam de forma semelhante em humanos e equinos, porque estimulam a produção de anticorpos. Né? A vacina no ser humano vai estimular a produção de anticorpos contra vírus e bactérias, e enfim. E no cavalo, o antígeno, né, do veneno da serpente vai estimular também a produção de anticorpos contra aquele antígeno específico. Então, basicamente era isso, né? Uma lógica assim que a gente já discutiu, mas repara como é que eles conseguem apresentar a mesma questão, né, com roupagens diferentes. Eu achei essa forma aqui que foi construída super divertida porque trouxe, né, a figurinha e etc. Bom, ficamos por aqui. Uma prova super complexa em termos de discussões que a gente conseguiu levantar a partir dela, mas é ainda assim uma prova legal. Nos vemos no próximo vídeo com a prova 2014 PPL, a prova roubada. Não perca!